Olá, meu nome é Franciele Aparecida Zenatti. Eu desenvolvi esse trabalho juntamente com o professor doutor Rodrigo Simão Camacho sobre as dificuldades dos camponeses assentados de permanecer e produzir na terra em lotes irregulares no assentamento São Judas, uma análise sobre avanços e limites da reforma agrária. Esse meu trabalho foi desenvolvido no assentamento São Judas, em Rio Brilhante, no estado de Mato Grosso do Sul. Eu falei sobre compra e venda de lotes no assentamento São Judas e sobre a produção familiar de alimentos para o autoconsumo e para a venda, uma análise dos assentados que compraram seus lotes. O objetivo desse trabalho é compreender os desafios e as perspectivas que os produtores irregulares enfrentam para permanecerem em seus lotes em diferentes aspectos, como econômico, social, político e cultural. O objetivo específico é refletir acerca da importância da reforma agrária em Mato Grosso do Sul, aprofundar os conhecimentos a respeito da regularização dos lotes pelo INCRA, identificar se existe alguma relação entre as irregularidades dos lotes e a renda familiar, reconhecer o modo de vida dos camponeses no assentamento São Judas, pesquisar a produção e renda dessas famílias no assentamento. Na metodologia, eu utilizei leitura de artigos sobre reforma agrária e regimento INCRA, observação participante, tendo em vista que a autora mora em lote irregular no assentamento São Judas, diálogo com alguns produtores do assentamento São Judas para fazer o levantamento de quantos lotes foram vendidos e um levantamento de dados por meio de um questionário semi-estruturado, onde entrevistamos 10 famílias que compraram seus lotes, sendo 5 famílias que vivem em lotes regulares e 5 famílias em lotes irregulares. Com esses dados, construímos gráficos e tabelas para fazer as nossas análises de comparação das diferentes realidades. O assentamento São Judas está localizado em Rio Brilhante, no estado do Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso do Sul, a questão agrária existe desde a divisão do estado, que ocorreu em 1977, onde separou o estado de Mato Grosso do Sul do estado de Mato Grosso. Desde a sua divisão, predominantemente há concentração de terras. A estrutura fundiária é alicerçada na concentração de terras. Por isso é preciso uma luta pela reforma agrária, com ocupações e acampamentos para pressionar o governo. Foi assim que surgiram os assentamentos, e foi assim que surgiu o assentamento São Judas, que é dividido em 11 grupos, contém 187 lotes, 187 famílias assentadas, foi criado no ano de 1999, através do INCRA, e teve como organização apoiadora o MST. Aqui nós podemos ver o mapa de Rio Brilhante, o mapa do estado do Mato Grosso do Sul e o mapa do Brasil. O Rio Brilhante fica a sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul fica no centro-oeste do Brasil. Aqui podemos ver o mapa do assentamento São Judas, as divisões por grupos, os lotes e as reservas ambientais do assentamento São Judas. Cada grupo possui também uma área comunitária e existem várias reservas no assentamento. Nesse trabalho a gente falou sobre compra e venda dos lotes. Atualmente, 99 lotes já estão vendidos dos 187 lotes, ou seja, 52% dos lotes foram vendidos. Legalmente, a venda de lotes é proibida. Porém, como ocorreram muitas vendas de lotes não só no assentamento São Judas, mas em outros assentamentos, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas em outros estados também, o INCRA decidiu regularizar alguns desses lotes. Para essa regularização é necessário 3 tipos de documentação. A primeira documentação é a certidão, que dá direito ao produtor de fazer a inscrição estadual para a compra e venda dos seus produtos. A segunda documentação é o contrato de concessão de uso, que concede ao agricultor, ao proprietário da terra, usar a terra para plantio, para comercialização dos seus produtos.
e outro documento a declaração de aptidão do produtor, que é a DAP, que permite o produtor acessar a linha de crédito junto ao Banco do Brasil. Esse é o gráfico dos lotes comprados, trocados e dos lotes conquistados. 52% dos lotes já foram comprados, vendidos ou trocados. E 48% dos lotes ainda continuam com o primeiro proprietário, aquele que foi assentado pelo INCRA. Esse é o gráfico da principal produção do lote. A principal produção desses 10 entrevistados é 60% de leite, venda de leite, criação de gado, a 20% é lavoura, 10% é criação de gado de corte e os outros 10% criação do bicho da seda. Os resultados da nossa pesquisa. Nessa pesquisa, 5 produtores estão regulares, já conseguiram toda a documentação do INCRA, e 5 produtores ainda continuam irregulares, falta alguma documentação para ser regularizado. Desses 10 produtores entrevistados, 5 conseguem a sua renda extraída apenas do lote, e os outros 5 precisam complementar essa renda fora do lote, dentro do próprio assentamento. 60% dos entrevistados têm como principal fonte de renda o leite, 20% lavoura no seu lote, 10% gado de corte e 10% criação do bicho da seda. Pequenas lavouras para o autoconsumo, criação de galinhas, porcos e gado de corte para subsistência e acabam vendendo o excedente. Todos os entrevistados têm um pomar e alguns têm horta. A renda desses entrevistados varia de 2 a 4 salários mínimos. Essas são algumas fotos das produções e das criações dos entrevistados. Aqui podemos ver a criação de suínos e de galinha caipira. Aqui podemos ver a produção de mandioca, amendoim, batata doce e milho pipoca. Aqui podemos ver um pomar, como eu já disse anteriormente, todos os entrevistados têm um pomar no seu lote. Aqui podemos ver a criação de vacas leiteiras, que é responsável por 60% da renda desses entrevistados. Aqui podemos ver uma foto da horta e também da produção de abóbora. Sobre a documentação e financiamento. Dessas 10 famílias entrevistadas, 5 famílias estão irregulares. Essas 5 famílias regulares já aderiram ao Pronaf-A. Com esse Pronaf-A, que é no valor de 25 mil que o produtor tem direito ao acesso à linha de crédito do Pronaf-A, e tem 3 anos de carência para começar a pagar, e depois que começa a pagar, tem 40% de reabate se fazer o pagamento em dia. Essas famílias com esse Pronaf-A, elas fizeram melhorias na pastagem, compra de gado de leite e ou de corte, correção de solo e cerca na propriedade. Considerações finais. As minhas considerações finais, eu percebi que desses entrevistados, as famílias regulares, quatro famílias que estão regulares, que já têm toda a documentação e acessaram a linha de crédito, conseguem tirar o sustento da família, a renda da família, 100% apenas do lote. Só uma família regular que precisa complementar fora da sua propriedade. Das famílias irregulares, das 5 famílias irregulares entrevistadas, apenas uma consegue tirar a renda 100% do lote. As outras 4 precisam complementar fora do lote. Então, podemos avaliar que a documentação é necessária para que os produtores consigam extrair a renda do lote. Apesar disso, eu percebi um desejo de ter um pedaço de terra e produzir o alimento mais saudável para a família. Foi isso que levaram essas famílias a comprarem ou trocarem um lote no assentamento São Judas. Essas famílias, das 10 famílias entrevistadas, todas as famílias que residem no lote, eles vivem da agricultura familiar, com o trabalho de mão de obra familiar. Tem plantações nos lotes diversificadas, e mesmo as famílias que ainda se encontram irregulares permanecem no lote porque possuem uma relação de identidade com a terra.
Todos os entrevistados possuem essa relação de identidade com a terra, porém os irregulares ainda continuam no lote, pois eles têm esperança de se regularizarem e eles gostam da vida no campo e gostam de produzir o próprio alimento, pois sabem que esse alimento tem muito mais qualidade. Esse foi o meu trabalho. Eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho, a minha família, meus amigos que incentivaram, as famílias do assentamento São Judas que contribuíram respondendo os questionários e ao meu orientador Rodrigo Camacho. Muito obrigado.